Mas, enfim, vamos abrir agora para o debate. Vamos fazer uma rodada de 3 perguntas e aí, dependendo do tempo, a gente faz mais uma. Bom dia, meu nome é Josefa, eu sou psicóloga formada já há um ano e gostaria de parabenizar a mesa, assuntos tão pertinentes à atuação do psicólogo, e parabenizar especialmente a Renata Rosa, né? Não com um olhar crítico, mas com um olhar mesmo de parabenizar mesmo, porque realmente poucas pessoas querem falar sobre o envelhecimento. E na graduação, isso eu tenho conversado com várias outras pessoas de outras universidades, não tem uma disciplina específica para o envelhecimento. Você estuda a infância, fases, a adolescência, mas quando chega na idade adulta, acabou. Não tem uma disciplina específica para o envelhecimento. E realmente o envelhecimento ele é visto de uma forma muito negativada na nossa sociedade. Você foi perfeita nessa fala. Eu tenho feito estudos, minha pesquisa foi sobre a saúde da pessoa idosa, mais fechada a mulher idosa. E eu tenho feito vários estudos sobre o envelhecimento, ainda não estou atuando com o sistema de vocês, mas eu pretendo atuar com a pessoa idosa. E estou aprendendo para quando chegar o momento. E é isso, lutar mesmo, discutir que o envelhecimento é uma bênção. O envelhecimento não precisa ser tão negativado. Tirar esse estigma de que o envelhecimento é só doença, Não, existe até a Secretaria, no Rio de Janeiro existe a Secretaria do Envelhecimento Ativo, e outras secretarias também tratando do envelhecimento. E é isso, e parabenizar você por esse trabalho. E a Vitória, exatamente também, muito pertinente essa fala, porque eu acredito numa psicologia que possa se... Não vejo um psicólogo que não seja político, politizado, na verdade. Não vejo um psicólogo como um psicólogo neutro, como a gente às vezes vem com essa tradição o psicólogo tem que ser neutro. E é muito pertinente, sim, que se tenha essa politização, para que sejam discutidas mesmo essas questões. Eu não tenho pergunta, é só parabéns a essa mesa e esses questionamentos. E sim, continuar sempre questionando essas políticas. Eu tenho até um comentário. Qual é o seu nome? Josefa. Josefa, obrigada pela sua fala. Eu estou até fazendo um estudo porque assim, isso é muito interessante. A gente vê que o povo está envelhecendo e ninguém fala sobre isso, né? Até mesmo os espaços onde o idoso ele estão disponíveis serviços para o idoso ele desconhece, entende? E assim, por exemplo, o Rio de Janeiro, ele é um estado, se eu não me engano, eu acho que é o estado que tem mais idoso. E quais são os serviços de saúde voltados para o idoso na cidade do Rio, na cidade de Petrópolis, assim, no estado do Rio, assim? É uma calamidade você pensar nisso, assim, né? E aí você para pensar o quanto de trabalho você tem para fazer, mesmo porque não tem como você atuar nas políticas públicas sem desconstruir tudo isso de pejorativo que a gente tem sobre o idoso, né? Então, assim, obrigada pela sua fala. Eu gostaria de parabenizar a todos na mesa, sem exceção. Eu acho que é extremamente importante pontuar aonde a psicologia efetivamente vem se inserindo de forma ativa e especialmente onde ela não está e precisa estar, né? Que eu acho que é o nosso grande desafio. Mas, assim, eu pedi para falar rapidamente, eu vou ser bem breve, mas para pontuar algumas coisas, talvez complementando o que o Rafael disse. Ele enfatizou a questão do atendimento e de como o atendimento na área da saúde, especificamente no nosso município, vem sendo feito.
Hoje, Petrópolis, eu só gostaria de dar essa explicação além, porque esse desconhecimento que a Renata colocou aqui, eu acho que não é só nessa área, é em todas as outras áreas, né? Petrópolis hoje, sem sombra de dúvida, a gente pode afirmar isso com segurança, no estado do Rio de Janeiro, e isso a gente ouve dentro da Secretaria de Saúde do Estado, porque efetivamente eu também preciso estar presente lá por conta da instituição, na área de saúde mental, sem sombra de dúvida, um município que conta com um número grande de serviços. A gente hoje já tem, são três CAPs, o quarto nasceu em Itaipava agora, sendo que um dos três é o AD, um dos quatro é o AD, então são 3 CAPs e um AD. A gente tem as residências terapêuticas, a gente tem um ambulatório central de saúde mental, então a RAPS, ela está colocada, ela precisa, e eu acho que a psicologia pode contribuir muito nisso, razão pela qual eu pedi para falar um pouquinho, eu acho que a gente precisa melhorar o funcionamento dessa rede. E, especificamente, nomeadamente, no que diz respeito à psicologia, uma das coisas que a gente tem visto, o Rafael salientou ali com propriedade, mas é bom que você faça um esclarecimento. Os atendimentos não estão acontecendo, não é exatamente isso. A grande questão é que hoje, e aí eu falo do lugar da instituição de formação do profissional. É muito comum na área de saúde a gente ver o seguinte, a pessoa vai procurar o atendimento, como não se consegue exatamente definir o que essa pessoa tem, manda para a saúde mental. Então, isso é uma coisa grave, porque a gente tem um conjunto de encaminhamentos desnecessários que acabam fazendo com que o serviço específico de saúde mental fique sobrecarregado por demandas que não são dele. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa discutir bastante a questão da política pública, especialmente a formação para lidar na política pública. Isso é fundamental, porque senão esse usuário, ele deixa de usar o sistema que existe para atendê-lo, exatamente porque o sistema está sobrecarregado, mas ele sobrecarrega por quê? Muito menos pelo número de pessoas, mas muito mais porque essas pessoas estão mal encaminhadas. Então, quando o Rafael falou atendimento não acontece, eu acho que não é exatamente não acontece. Eu acho que a gente precisa só entender isso e deixar claro esse acesso, né? E a rede de Petrópolis, ela segue aumentando com outras residências terapêuticas. A própria faculdade, ela integra essa rede com 5 unidades de saúde básicas da família e agora, neste momento, ela vem desenvolvendo a implantação de um CAPS da faculdade para ser colocado a serviço da cidade. Na hora que ele estiver implementado, estaremos contando aí no município de aproximadamente 300 mil habitantes, 5 CAPS. Né, e numa abrangência geográfica, territorial, bastante significativa, na medida em que lá para baixo, para Itaipava e Correias, que são os distritos mais longe aqui dos CAPs do centro, hoje a gente tem um lá e o da faculdade que vai ficar aí no meio desse caminho, ali no Cascatinho. Então, essa rede é que precisa da nossa atuação para fazer funcionar a rede. As unidades, elas já existem. A nossa participação precisa ser no sentido de qualificar o funcionamento da rede. Esse é o esclarecimento que eu queria fazer e, mais uma vez, agradecer a brilhante participação de todos vocês. Sobretudo do sangue novo, porque a gente que já é mais antigo precisa descansar. Bom dia, eu me chamo Ellen, eu sou formada há 6 meses, né? E também quero parabenizar a mesa. E eu achei interessante o comentário, a participação do Rafael. Ele falou um pouco, tanto ela quanto a do lado dele. Falou um pouco da questão da rede, né, geral e tal. E assim, eu penso que às vezes a gente poderia ter uma cadeira dessa, assim, na faculdade, na graduação. Eu acho que nós, como alunos, né, formandos e tal, nós poderíamos ter uma matéria dessa na faculdade, um ensino desse na faculdade, e a gente não tem. E aí, às vezes, a gente sai e vai trabalhar, né, faz um concurso, vai trabalhar e não conhece, né, não sabe o funcionamento da rede, não sabe como é que funciona.
E aí eu queria perguntar o seguinte, o que vocês pensam como conselho e tal, de colocar uma cadeira dessa assim, na graduação? No caso, assim, até para colocar assim de uma maneira que eu queria até aproveitar o espaço para fazer um convite, né? Fazer até a gente como conselho, a gente está como colaborador e é um espaço que é de qualquer psicólogo que queira estar atuando numa construção da psicologia, né? Quando você falou dessa questão você ter uma matéria ou algo assim para você tá tendo esse conhecimento sobre política pública, eu acho que a ideia é até maior do que essa. Na verdade, você tem que ter na sua formação, você está formando psicólogos que entendam e estejam já mais fluentes nessa linguagem do que é o estar atuando na política pública, né? Então, é além disso, né? Até acredito que as faculdades coloquem alguma disciplina como eletiva, algo do tipo assim, mas é preciso a gente tem que pensar na psicologia como ela pode ser, como que ela tem que estar atualizada. O que a gente pode estar formando que realmente faça uma diferença no mundo, né? Não estou querendo desmerecer de forma alguma a formação clássica, que ela é fundamental, nem desmerecer o que é o psicólogo no consultório, o psicólogo na escola, o psicólogo na empresa, que são mais ou menos as habilitações mais clássicas, né? São fundamentais, mas é preciso até mesmo que você, como psicólogo do seu consultório, você saiba qual é o seu espaço quando está no consultório, qual é o espaço do psicólogo na política pública, né? E a gente sabe que o que acontece muito é do psicólogo que está na saúde pública, ele está repetindo aquilo que ele faz dentro do consultório dele. E não dá, não cabe. Não é momento, não tem, é uma configuração completamente diferente. Então, assim, ao pensar sobre essa política pública, a gente está pensando exatamente na formação. A gente precisa que saia da faculdade. É claro que, não estou falando uma coisa tão grandiosa, você já está sabendo tudo, mas você tem uma formação minimamente qualificada para você estar ali entrando de uma maneira que você vai conseguir pegar as coisas mais fáceis, você vai estar mais preparado, você vai entender melhor aquilo. Eu acho que é uma questão de linguagem mesmo, a gente se apropriar dessa linguagem, né? Acredito que dentro do conselho, como a gente foi pegando isso, foi muito mais do dar a cara à tapa mesmo e ir aprendendo com aquilo que a gente tinha que se colocar a estar estudando, né? Eu acho que eu não sei se é uma falha, mas eu vejo dentro da psicologia uma coisa muito... Existe uma resistência, uma formação, existem muitos psicólogos muito resistentes, muito engessados, que não querem sair daquele local do que é a psicologia, né? Que é uma psicologia que às vezes fica mais dividida entre psicanálise, as suas vertentes ali de atuação clínica, do que realmente uma psicologia que eu acho que tem um impacto real na sociedade. Então, é muito pertinente o que você falou. Mas além de uma matéria, é da formação. É de estar dentro do... Você ser um psicólogo formado nisso, né? De estar dentro dessa formação. E só complementando, né, a questão da inserção de uma disciplina de graduação tem a ver com uma reforma curricular, então ela não depende só do Conselho de Psicologia, depende também de toda uma articulação com o Ministério da Educação. Mas, para além disso, para além de disciplinas, e aí fica uma provocação para os professores, né, existem sempre outras formas de você estar lidando com a temática, né? Existem projetos de pesquisa, projetos de extensão universitária, enfim, grupos de estudo. Então, eu acho que, para além de esperar uma formalização, a gente também pode buscar formas alternativas de já estar trazendo essa temática para dentro das universidades. Dado o horário, eu vou passar para 1 minutinho para cada um fazer uma finalização. Eu queria começar aqui colocando essa questão da finalização, porque a Fernanda esteve colocando a questão da maior parte dos municípios, alguns conselhos como de idoso, pessoa com deficiência, mulher, eles são consultivos, né, que eles não deliberam orçamento para o município. Só que Petrópolis, né, também saiu na vanguarda com relação a isso, então o Executivo propôs ao Legislativo a mudança e alteração, onde solicita que todos os conselhos passem a deliberar sobre o município. E essa ainda não está executando, não começou
Não teve essa mudança ainda, mas a gente já tem essa proposta e está esperando a consolidação disso, né? Então, também já saímos aí com uma diferença do que a gente começa a ver assim, no Estado e tudo a gente já modificou. Falando aqui, né, antes, quando eu comecei a pensar na minha fala e tudo, a gente sempre tem a questão assim, né, como o Curione falou, nós metemos a cara e começamos a fazer. Então, esses espaços aqui, depois eles não são pensados. E aí eu gostaria de, assim, agradecer a cada um dos meus colegas aqui que se propuseram a falar, rompendo as dificuldades pessoais, o vergonha, os tensionamentos aqui. E quando eu pensei e comecei isso, eu comecei não de uma forma estruturada, mas poética. Então eu gostaria de finalizar colocando um pouquinho isso. Nas forças de trabalho, olhei tensão por todas as partes. Achei embates desgastados, poderes cooptados, cansaço, estagnação, egos inflados. Famejavam bandeiras partidárias. Conselho sem conselho, assistência sem assistir. Vozes caladas, salas vazias das falas vazias. No endereço do conselho, procurava quem oferecesse o conselho. Nesse espaço paritário, de disputas nada paritárias, procura-se o humano que sabe parar para ouvir. Humano? Sim, aquele que concilia a razão e a emoção. Psi, ousará presidir o conselho, dar a escuta sem falar junto, ouvir o todo com alguma imparcialidade, que tenha coragem para dar sentido ao que ouviu, analisar ao caos que chegaram esses conflitos, devolver ao conselho para quem busca o conselheiro, parar para servir ao todo, acima dos interesses pessoais, institucionais, motivar quem foi amedrontado, dar voz ao sem voz, ou sufocado para não falar, castrado, proibido de pensar, porque não era para entender o que falavam, prestar assistência ao desassistido, assistência social, serviço órfão de gestão para o social, servir ao social, participação popular para servir ao controle? Não. Participação popular para permitir o mover que a cidadania insiste, teima em ativar. Assim, só para encerrar mesmo esse momento aqui, eu queria reforçar isso de chamar. É um convite, estou só aqui servindo de... Nesse momento acabou batendo para mim que veio aqui. Poderiam ser outras pessoas, dependendo das situações que proporcionassem isso. Mas realmente chamar, né? Você como psicólogo, você não é só uma pessoa que está atuando, é uma pessoa que tem ali um papel de construtor, né? Então, o que eu acho que a gente tem que pensar a gente tem uma subsede aqui em Petrópolis, que ela vai ser reinaugurada agora nessa semana. Ela fica na Rua Paulo Barbosa e a gente está abrindo as portas, como sempre abriu, para a gente estar tanto se fortalecendo para construir, quanto também para a gente poder ter críticas, para a gente conseguir construir uma coisa legal mesmo, né? Porque acho que a gente tem que estar sempre pautado nesse papel da crítica, é muito importante. A gente está fazendo um trabalho que a gente acha que é bem interessante, mas a crítica é muito bem-vinda e a gente tem que estar sempre se construindo a partir disso. Então eu chamo vocês. O CRP não é um conselho que ele simplesmente vai ser aquele vai te cobrar anuidade por você ter o seu número de profissão. A gente quer construir, a gente quer fazer um diálogo para a gente poder estar sempre aumentando, crescendo. A gente sempre faz reuniões em que todos os conselheiros estão presentes, a gente tenta sempre firmar de estar o titular e o suplente do conselho estarem indo, porque são 2 enfoques ali, são 2 pessoas conseguindo observar. Então, eu acho que, para encerrar mesmo, é isso. Vocês são bem-vindos, somos todos psicólogos, os que são psicólogos, então, cheguem junto da gente para a gente poder estar construindo a psicologia aqui no nosso espaço, município, estado, Brasil mesmo, né? Obrigado. Em relação ao que ela falou sobre uma disciplina ou alguma coisa assim, eu acho que algumas mudanças já começam a acontecer, inclusive como a professora Rovena falou a princípio desse novo curso que vai ser inaugurado agora, né, da faculdade. Óbvio que eles, alguns formados há 6 meses, eu um pouquinho a mais de tempo, mas essa construção toda ela é feita também no dia a dia, que é essa questão da política, né, que a gente
até quem estudou há um tempinho atrás, a gente nunca ouviu falar dessa coisa da política pública, né? Então, acho que cabe muito a nós, psicólogos, mudarmos um pouquinho essa postura também de sair dessa zona de conforto, né? De ver um pouco além de que psicologia não é só consultório, empresa e escola, né? A gente falou disso o tempo todo, o Rafael falou muito disso, né? A gente vai muito além, o psicólogo está inserido em tudo, né? A gente sempre, mas nunca sozinho, a gente sempre trabalha em parcerias, em equipes, com outras pessoas, ouvindo, né? Essa escuta é tão importante, essa pessoa que está do lado é tão importante. Então, a gente tem que começar a sair dessa zona de conforto, né? Pensar politicamente, sim, tá? A gente é importante, nós somos seres sociais, nós temos responsabilidade sobre essa sociedade em que a gente está. Então, a gente tem que começar a mudar, a gente tem que começar a ir, né? Para quem não conhece, para quem não é daqui, as cidades geralmente têm sempre esses conselhos, né? A gente também está ajudando um pessoal de uma cidade mais distante que está vendo como reativar ou formar alguns conselhos municipais. Então, quem não conhece os da própria cidade que vocês moram, quem não conhece os daqui de Petrópolis, né? Vocês procurem, vejam até o que vocês podem mudar, porque sempre é bem-vindo, né? Uma ideia diferente, uma visão diferente, uma experiência diferente, sempre acrescenta. Até essa coisa né, falou da juventude, né? O pessoal chega com uma garra, quer mudar, né? Quem é recém-formado acha que pode mudar o mundo. Aos pouquinhos a gente consegue fazer essa transformação, mas por isso a gente tem que provocar e tem que estar dentro, porque a gente não consegue fazer uma mudança tanto fora. A gente tem que estar dentro para poder mudar, que a gente faz parte disso também, tá? E muito obrigada a todos. Senhora, depois dessas falas eu não tenho nem muito o que dizer, além de reiterar o que eles falaram. Eu acho muito importante esse evento, essa discussão, assim, e às vezes a gente está atuando no nosso espaço, assim, e surgem muitas angústias, e é bom a gente estar indo nesses espaços, dividindo as nossas angústias, e da angústia pode surgir ideias, podem surgir resoluções. Então, assim, esses espaços são realmente muito importantes, que vocês possam frequentar, é bem legal. Obrigada. Bom, e para fechar, eu vou só retomar aqui a última fala do Rafael, para lembrar que hoje o Conselho Regional de Psicologia ele tem representação em mais de 30 espaços em todo o estado, né? Desde conselhos estaduais, conselhos municipais, e fóruns, frentes e comitês da sociedade civil. E a gente tenta fazer mensalmente uma reunião ampliada, onde todos esses representantes se encontram para fortalecer essa rede, trocar experiência. Então, por isso que esse trabalho também tem esse tipo de resultado, como esse evento de hoje. E, para fechar, vou só fazer uma última provocação na fala da colega que questionou sobre a formação. Ela fez uma fala assim, porque aí a gente se forma e vai fazer um concurso público. Então, é isso, gente. Vamos lutar também para manter essas políticas públicas, né? Vamos lutar pela não privatização das políticas, vamos lutar para que continue havendo concurso público. É isso, muito obrigada.